perda de coeficiente de atrito pela alta temperatura gerada no sistema. Então, em determinadas situações, um material de atrito resiste mais ou menos temperatura. Se é um produto de alta qualidade, resiste mais temperatura. Tem maior resistência ao fading. Se é um produto de menos qualidade, obviamente que vai resistir menos temperatura. Então, podemos concluir que a diferença de qualidade de uma pastilha de freio está relacionada à resistência à temperatura também. Não sendo diferente as situações do disco de freio. O disco de freio, pessoal, ele também tem essa situação. Por quê? O material do disco precisa exercer uma condição ótima de dissipação de calor. Então, isso vai ocorrer de que forma? De acordo com a qualidade do material, a composição do material. Então, materiais de melhor qualidade vão resistir mais temperatura e vão dissipar calor com mais eficiência. Materiais de menos qualidade vão resistir menos temperatura e vão dissipar calor com menos eficiência. Então, pessoal, essa é uma diferença bastante interessante. Porque, na maioria das vezes, pessoal, nós medimos a qualidade de um disco de freio simplesmente por trepidação. A marca de disco que não trepidou é boa. A marca de disco que trepidou é ruim. Muitas vezes, isso pode ser uma situação diferente. Um disco de boa qualidade, como eu dizia, ele precisa resistir a alta temperatura. Por quê? A concentração de calor poderá comprometer quem? A pastilha. Então, por um disco de baixa qualidade que concentra muito calor, a pastilha vai sofrer a ação da alta temperatura, vai carbonizar e vai acontecer aquilo que nós costumeiramente observamos. A pastilha vidrou. Pastilha vidrada é aquela que carbonizou em função da alta temperatura. Se ela vidrou, ela ficou com a superfície mais rígida. Muito bem. Superfície mais rígida promove vibrações. E a vibração promove a ressonância. Então está explicado o porquê chia a pastilha. Ok? Muito bem. Mas em que situações, pessoal, nós poderemos promover excesso de temperatura no sistema? Primeiro ponto, já falamos, baixa qualidade dos materiais. Muito bem. Segundo, freio traseiro comprometido. Esse é um ponto, pessoal, que muita gente duvida. Né? Bom, se eu tenho um problema na dianteira, o que tem que ver o traseiro? Mas aí é que está. Há pouco nós comentamos que o sistema de freio é um conjunto. E esse conjunto precisa estar atuando perfeito. Basicamente, as ações de frenagem estão divididas nos dois eixos numa proporção diferenciada. Eixo dianteiro. A ação de frenagem está mais ou menos para 70%. O eixo traseiro está numa ação de frenagem mais ou menos para 30%. Então, qualquer situação que comprometa a ação do freio traseiro, obviamente que vai sobrecarregar o dianteiro e assim gerar excesso de temperatura. E isso, pessoal, é uma situação muitíssimo comum. Por isso, nós recomendamos toda intervenção que será feita em um sistema de freios, é importante que vocês tenham o conhecimento da situação do sistema. Ou seja, recomendamos que sempre seja feito um exame completo e correto do sistema de freios.
Nós entendemos, pessoal, que como reparador automotivo, nós temos uma obrigação. E qual é a nossa obrigação? A obrigação é informar o cliente das verdadeiras condições que se encontra o sistema do carro dele. Para isso, nós precisamos conhecer toda a situação. Portanto, fazendo um exame completo e correto no sistema, nós estaremos, além de informar o cliente da situação, nós vamos direcionar os problemas. Caso o cliente não queira que o serviço seja feito por completo. Muitas vezes a gente faz um exame completo, faz um relatório de tudo que precisa e passa para o cliente. Porém, o cliente não autoriza. Por causa daquela situação, vai vender o carro. Muito bem. Nos pede simplesmente para trocar a pastilha. Aí sim nós temos a oportunidade de dizer para ele, olha, trocando somente a pastilha, corre-se o risco de gerar excesso de temperatura. Primeiro ponto, vai dar barulho. Segundo, poderá dar trepidação. Perda na ação de frenagem. Portanto, o senhor não terá segurança nenhuma na desaceleração de velocidade do seu carro. Então, pessoal, dessa forma, a gente está direcionando a coisa certa. Ok? E assim, pelo menos informando os problemas que poderão surgir. Muito bem. Para o exame do sistema de freios, nós recomendamos, então, o exame total, completo e correto. Iniciando sempre pela ação do pedal de freios, para termos conhecimento como está funcionando o acionamento principal. Servo, cilindro, mestre e pedal. A partir daí, vai se desenvolvendo o exame. Examina líquido de freio para ver como é que está a coloração, como é que está a sujeira dentro do reservatório. Aliás, é importante nós direcionarmos a substituição do líquido de freio periodicamente. Isso é uma situação que o mercado não conhece, porque nós não informamos ao mercado isso. Muitos de nós, pessoal, têm medo de trocar o líquido de freio, senão pode estourar o cilindro mestre, né? Troca líquido de freio, começa a baixar o pedal. Não. Se o líquido de freio está contaminado, coloração acinzentada escura, ele está com problema. Ou seja, a coloração acinzentada escura ocorreu porque o líquido contaminado promoveu corrosão interna dos componentes. O líquido está grosso de sujeira. Obviamente que botar líquido fino poderá dar perda de pressão no pedal de freios. Mas é uma coisa que a gente pode antecipar para o nosso cliente. Olha, o líquido está altamente contaminado, deve ser substituído. Depois de substituído, vamos ver como é que se comporta o pedal. Testei lá dentro, não está baixando. Portanto, depois de trocado, se começar a baixar, aí nós vamos ter que substituir o cilindro mestre. Por quê? A corrosão interna fez perder pressão. Uma coisa que a gente está trabalhando bastante em cima, pessoal, é a conscientização para a manutenção preventiva. E eu vejo assim que o sistema de freios nos dá a oportunidade de argumentos para essa conscientização. Uma delas é a troca do líquido de freio. Se a gente conseguir convencer o nosso cliente da necessidade de troca, e trocar por quê? Porque o líquido contamina por água. O líquido é uma substância higroscópica, absorve a umidade do ar. Ok? Essa condição de absorção de água promove perda da resistência, perda da resistência à temperatura e também corrosão interna das carcaças metálicas. E isso baixa a vida útil dos componentes da parte hidráulica do freio. Muito bem, esse é um argumento importante. Outro, pessoal, é nós tirarmos a cultura de todo o mercado, de todo o dono do carro, de completar líquido de freio no posto de combustível. Todos nós sabemos que quando o carro chega na oficina, abre-se o capô, né, a tampa do motor, observa-se no cantinho lá do cofre do motor um frasquinho de líquido, né, que o cara comprou no posto, o frentista abasteceu, encheu até a tampa e aí o resto guardou lá e já avisou para o cara, ó, na próxima vez que precisar completar, o senhor tem aqui do que sobrou. Pessoal,
líquido de freio não evapora